creio que vai ser uma bênção. E foi muito bom a nossa viagem. Foi eu, o pastor Fernando e o Tony. E foi muito bom, foi muito enriquecedora a viagem. A gente dá uma descontaminada do evangelho das grandes cidades. A gente vê o quanto a igreja do Senhor Jesus, querido, precisa voltar para as origens, né? O quanto ela precisa fazer o caminho de volta para a igreja primitiva, né? E é o que eu quero falar um pouco nessa noite. Eu quero falar sobre os valores de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 1. Sobre os valores de Deus. Mateus 5, 21. Ou 5, 1. Em diante. Mateus 5, 1 em diante. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, fala assim, ensiná-los, dizendo, aí Jesus disse assim: bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche os seus olhos por um instante. Vamos orar. Eu queria que você fizesse sua oração agora a Deus, e que você pedisse ao Espírito Santo que falasse ao teu coração. Espírito de Deus, nós estamos aqui reunidos na tua presença. E nessa hora, Deus, a autoridade do nome santo do Senhor Jesus, eu proíbo toda e qualquer ação de demônios nesse lugar, na mente, nas emoções, todo demônio que traz confusão, incredulidade, o Senhor Deus possa te repreender agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, mas eu declaro esse ambiente livre e exclusivo para o fluir do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo governe, que o Teu Espírito Santo fale, que o Teu Espírito Santo influencie aqui nessa noite as nossas vidas, a vida da Tua igreja. E nós entregamos total controle dessa reunião nas Tuas mãos. E que o Senhor possa encontrar nessa noite terra boa, o Senhor possa encontrar ouvidos abertos, olhos abertos, para compreender os valores e as riquezas do Teu reino, em nome de Jesus. Queridos, nesses dias nós temos sido muito influenciados por aquilo que Deus tem feito na nossa nação, por aquilo que Deus tem feito, tanto ali em Santarém, nos Ribeiros, né, em muitos lugares, como Ele tem feito aqui, como Ele tem feito na Indonésia, que foi um país que nós conhecemos um pouco a história do Evangelho ali naquela localidade. Então Deus tem feito grandes coisas, mas eu sei, querido, que aquilo que Lutero começou há anos atrás, com aquelas 98 teses ali, era apenas um princípio da reforma. A reforma da igreja, ela tem acontecido dia após dia, né? Nós estamos vendo Deus trabalhando forte com o seu povo. Então a igreja passou ali a voltar para a Bíblia, um pouco da Bíblia, com Martinho Lutero. Algumas verdades vieram à tona, mas não foi apenas a única reforma, outras reformas surgiram.
Uma delas, um grande movimento, foi o movimento do Anabatista, onde eles começaram a compreender que crianças não deviam ser batizadas, mas somente adultos. E a igreja foi caminhando de lá para cá, né? Ela foi voltando aos moldes. Você vê aquilo que alguns chamam de igrejas tradicionais, que ela parece um pouco com a igreja católica. Logo depois você vê as igrejas renovadas, que eles falam as pentecostais, né? Já tem o fogo do Espírito, os dons espirituais. E há mais ou menos 20 anos atrás começou o que nós chamamos da segunda grande reforma, que foi o movimento celular, a igreja nas casas, que não é algo novo, não é algo que foi inventado agora, mas é algo que foi inventado pelo próprio Jesus e a igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos. E, querido, eu sei que as células, ela é a preparação de Deus, são os odres novos, porque Jesus disse: olha, vocês não podem colocar vinho novo em odres velhos, mas é preciso ter odres novos. Então a igreja caminhou para isso. Houveram muitas resistências em relação à célula, houve muitos exageros, houve a maneira errada de se fazer célula, motivações erradas. Mas hoje, querido, ao redor do mundo, as grandes igrejas são todas em células. Hoje as grandes denominações estão aderindo célula, umas colocam o nome de célula, outras colocam de N nomes, irmãos. Já vi grupos pequenos grupos, grupo de compartilhamento, grupo de crescimento e multiplicação, comunhão, esperança e união, e aí por aí vai, mas é célula. É a igreja nas casas, é a igreja caminhando para os odres novos, porque eu creio que nesses últimos dias o maior avivamento que a terra já experimentou será liberada pelo trono de Deus. Porque, querido, antes da volta de Jesus, um avivamento enorme há de varrer a terra. E eu creio que Deus está empurrando a igreja dele. Deus está empurrando a sua igreja, querido, para mais um nível, mais um ponto de reforma. E eu vejo que uma grande nuvem que Deus está guiando o seu povo nesses dias é esse cuidado do discipulado um a um, onde um vai cuidando do outro, o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo, né? Onde as pessoas estão começando a ter as mesmas atitudes que Deus tinha, as mesmas atitudes do coração de Deus, a mesma visão do coração de Deus. E eu creio que isso é só o começo. Uma grande revolução tem começado pelo mundo, varrendo o mundo. Mas eu creio, querido, que nunca se viu até hoje, eu nunca tinha visto as igrejas se unindo como estão se unindo hoje, denominações se unindo, lideranças se unindo como nós nunca vimos. E eu creio, querido, que a igreja brasileira ela foi muito bombardeada com divisões, com orgulho, com reino próprio. Mas eu creio que Deus ele tem trabalhado forte para liquidar isso, para transformar isso. E isso já está começando a acontecer. Mas eu tenho convicção que isso não é nem o começo da grande maravilha que Deus vai fazer no meio do teu povo. Porque para Jesus voltar, querido, Ele vai voltar para buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, mas uma noiva santa, pura e adornada. E Deus, querido, Ele nunca ficou por baixo. Deus não é um Deus de derrota, Deus é um Deus de vitória, Ele é um Deus vitorioso. E Ele tem trabalhado. E hoje, querido, eu creio que Deus precisa descontaminar a sua igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus, eu não falo da igreja local aqui, a igreja da paz, eu não estou falando da denominação A, da denominação B, mas eu estou falando do corpo de Cristo. E hoje, querido, a igreja do Senhor Jesus, ela tem sido muito enganada ainda pelo diabo. O diabo tem lançado dentro da igreja o mundo dentro da igreja. Tem lançado dentro da igreja, querido, o secularismo, o ativismo, né? Essa grande nuvem capitalista de enriquecimento,
essa loucura que tem virado as grandes cidades, os grandes centros urbanos. E o diabo tem lançado fortemente dentro da igreja o materialismo, através de uma doutrina chamada doutrina da prosperidade, aonde nós fazemos as 5.000 campanhas, não sei das quantas, para prosperar. A campanha das grandes riquezas. Mas a Bíblia nos dá uma direção clara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja do Senhor Jesus nesses dias, ela precisa estar extremamente envolvida com o reino de Deus. Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para nós, querido. Mas o grande foco do nosso coração, da nossa vida, precisa ser o reino de Deus. Aí você vê Jesus dizendo assim: bem-aventurado são os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. Aí talvez você pode dizer assim: então Deus, Ele está com aqueles que sofrem, ou é da vontade de Deus que nós venhamos a sofrer? Não é isso que Jesus estava dizendo aqui. Jesus está dizendo aqui acerca de uma atitude, de uma mentalidade. Porque eu preciso compreender, querido, o quanto eu preciso de Deus. E existe outra arma que o diabo tem semeado no meio da igreja evangélica, chamado conformismo. E muitas vezes nós estamos conformados com o nível simples, raso, superficial e indireto de relacionamento que temos tido com Deus. Deus, amado, é um Deus vivo. Ele é um Deus real. E muitas vezes nós só temos mudado de religião, mas temos caminhado com Deus numa nova religião. E Jesus, o que Ele mais fez quando Ele esteve na terra foi combater a religião. Porque a religião, querido, é uma arma poderosa para nos afastar de Deus. Porque a religião, ela me dá a posição de que está tudo muito bem, de que estamos cumprindo a justiça, né? Eu tenho vindo à igreja, eu tenho ido à minha célula, eu tenho sido discipulado, né? Está tudo bem. De vez em quando eu leio um capítulo da Bíblia, de vez em quando eu faço um jejum, um dia sim, 500 não, e está tudo tranquilo. Mas, querido, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque hoje se espalhou no meio da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo, que ser bem sucedido é quando nós temos prosperidade. Mas eu quero te dizer que isso é um valor que não procede da Bíblia, e nós temos que voltar para a palavra, porque ser bem sucedido segundo a palavra de Deus, meu amado, ser bem sucedido segundo a palavra de Deus é ser igual a Jesus. É ser igual a Jesus. Porque a vontade do Pai é de ter muitos filhos. Mas não é filhos de qualquer jeito. Filhos rebeldes, filhos insubmissos, filhos que não são santos, filhos que não são compromissados, que não estão preocupados com o reino de Deus. O Senhor quer muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus era o unigênito do Pai, mas quando Ele morreu naquela cruz e ressuscitou, Ele se tornou o primogênito entre muitos. E o alvo do Senhor é que sejamos igual a Jesus. Que tenhamos o mesmo pensamento de Jesus, tenhamos a mente de Cristo. Que tenhamos a compreensão de Cristo, o amor de Cristo, a paciência de Cristo, a fé de Cristo. Porque, querido, talvez se fosse qualquer um de nós,
diante das dificuldades ali com Pedro, talvez nós teríamos desistido daquele discípulo. Mas Jesus acreditava até o final. E nós precisamos ter a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo pensamento, a mesma atitude. Por quê, querido? Porque em nós não habita mais o pecado, nós não somos mais governados pelo pecado, mas nós fomos inseridos numa nova vida em Cristo. E nós precisamos nos apropriar dessa riqueza verdadeira. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Verso 10. Isso, 2:10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Para que entendamos as coisas de Deus. As coisas de Deus para o mundo é loucura. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para quem é natural, é loucura. Querido, e hoje nós vivemos numa geração distante de Deus, que não confia em Deus. Uma geração que muitas vezes, querido, se desespera quando precisa de Deus. Quantas vezes, querido, nós estamos desesperados e a gente vira e diz assim: agora na minha vida é só Deus. Só que ao invés de nós falarmos isso com segurança, nós falamos isso desesperados. Em outras palavras, agora que está na mão de Deus, eu estou frito. Agora que está nas mãos de Deus, já era. Mas é o contrário. Nós precisamos ser, queridos, aqueles que vivem na dependência de Deus, na confiança de Deus, porque Deus é o nosso Pai, e Ele disse claramente: vocês que são maus, sabem dar boa coisa aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. E nós precisamos recorrer a Deus nesses dias, porque os dias são maus. Querido, e a igreja do Senhor Jesus, ela tem se tornado a cada dia mais terrena. E a palavra de Deus nos diz que nós não somos dessa terra, mas nós pertencemos ao céu. Nós estamos aqui apenas por um momento passageiro, porque existe algo eterno nos esperando, a cidade santa, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Querido, tudo que nós fizermos, querido, vai ser passageiro nessa terra. Vai chegar o dia que Deus vai nos chamar, e quando Ele nos chamar, nós estamos preparados. Nós temos buscado aquilo que é eterno. O apóstolo Melvin dizia uma frase muito poderosa, muito sábia. Ele dizia assim: só temos uma vida, e ela logo passará. Somente o que for feito em Cristo permanecerá. Só o que for feito em Cristo, querido. Jesus está voltando.
O tempo está passando, o cronômetro está passando, o que temos feito da nossa vida. Hoje, querido, nós temos vivido uma geração, eu estou chateado com Deus, não vou na igreja mais não, Deus não resolveu o meu problema, eu estou passando por luta. Querido, quem te enganou que andar com Deus ia te isentar de lutas? Quem te enganou que você não teria aflições desse mundo? Quem te enganou que você não poderia passar fome nessa terra? Quem te enganou que você não poderia ficar enfermo? Quem te enganou desse monte de mentira? País das maravilhas não existe, querido. E muitas vezes nós seremos atacados. Na verdade, nós estamos numa guerra, e muitas vezes nós seremos atacados. Nós precisamos nos posicionar em guerra, saber a quem nós servimos. Jesus deixou bem claro, querido, é o que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, Deus tem nos chamado para sermos, querido, pessoas de fé, de convicção, de segurança nele. Porque as coisas de Deus, elas não podem ser discernidas pela mente humana. Querido, e muitas vezes nós queremos caminhar a passos largos. Eu tenho entrado em crise, eu e minha esposa, outro dia estávamos conversando, e eu tenho chorado muito diante de Deus, eu tenho andado muito triste, e eu tenho falado para Deus: eu não quero, querido, edificar uma grande multidão, eu não quero gerar uma grande igreja desordenada, de gente fraco, de gente bagunçado, com caráter deturpado, você está compreendendo? Eu me recuso a caminhar dessa maneira. Porque em primeiro lugar, querido, eu sei de uma coisa, que Deus preza a qualidade. A quantidade é uma consequência da qualidade. E eu tenho entrado em crise. A começar de mim, nós precisamos ser profundos em Deus. Nós precisamos entender, querido, que o caminho é mais estreito. Nós precisamos abandonar um pouco o nosso ego, o nosso eu, e fazer a vontade de Deus. Pastor Lucas, que hoje está na glória, disse algo muito profundo também. Era um grande homem de Deus. Hoje ele está na glória com Jesus, mas era um grande homem de Deus. E ele dizia assim: eu não estou atrás de uma vida fácil, mas sim de uma vida que vale a pena ser vivida. Não estou atrás de uma vida fácil, mas sim de uma vida que vale a pena ser vivida. Nós existimos por um propósito. O Senhor Jesus chamou a sua igreja e Ele liberou a palavra em cima de nós. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Jesus, querido, Ele tem trabalhado pela sua igreja. E eu sei que Deus, querido, Ele está nos empurrando no caminho de volta. Muitas vezes eu entrava em crise com Deus, porque quando eu lia a Bíblia e eu deparava com a realidade de hoje, eu via outra realidade. Aí você pode dizer assim: não, pastor, mas as coisas evoluíram, as coisas mudaram. Mentira do diabo, querido. A fé, ela precisa permanecer. Nós precisamos ser profundos. A igreja precisa voltar àquela simplicidade, onde não existia nem placa de igreja, onde não tinha aquele negócio assim: não, eu estou ganhando almas porque eu quero ser pastor, não, eu estou ganhando almas porque eu sou líder de célula, não, eu estou ganhando almas porque eu estou fazendo a vontade de Deus. É um propósito muito além de placa, irmão, muito além de reino próprio, muito além de ser a maior igreja da cidade. Isso pouco importa. O que mais nos importa é fazer a vontade de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Querido, nós precisamos fazer de tudo para ganhar o maior número possível. Independente se vamos trazer para o nosso grupo, independente se vamos trazer para a nossa célula, vamos trazer para o prédio da igreja. O que nos importa, querido, é glorificar o nome santo do Senhor Jesus. O que nos importa, querido, é mudar a nossa mentalidade.
Porque hoje a igreja do Senhor Jesus, ela está um pouco melhor do que o mundo. E me desculpe, com muito carinho que eu falo isso, em muitos casos, está pior do que o mundo. O nível de integridade muitas vezes está menor do que o mundo. Muitas vezes existem pessoas fora que não têm revelação de Cristo, mas que têm dado um testemunho melhor do que os crentes muitas vezes. E isso é uma derrota para nós, meu irmão. Nós precisamos zelar pelo nosso testemunho. O Evangelho é aquilo que nós vivemos, não é aquilo que nós falamos. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo na terra. O Senhor Jesus, Ele se expressa por meio da sua igreja, não é por meio dos anjos, não é por meio dos sinais grandes. Deus se expressa por meio da sua igreja. No teu trabalho você é Cristo. Na sua escola você é Cristo. Na sua faculdade você é Cristo. No seu bairro você é Cristo. No seu trabalho, na sua empresa, você é a expressão do Evangelho. O Evangelho não é palavras. A única coisa que difere o Evangelho das demais religiões é a vida, é a transformação, é o testemunho, é a maneira, é a integridade, é a honestidade, é o caráter de Cristo em nós. E nós precisamos compreender isso. Abre comigo em Mateus capítulo 7, versículo 13. Que diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Primeira coisa que nós temos que observar aqui, querido, que para encontrar tem que procurar. Ninguém encontra aquilo que não procurou. Porque aquilo que você não está procurando, você vai passar por ele, não tem efeito nenhum. Você está procurando um sapato, você passa pelas camisas, você nem vê. Agora, quando você está procurando a camisa e você passa pelas camisas, você consegue encontrar, você está entendendo? Vamos continuar, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim. Nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja nessa tarde. Tem muita gente boa por aí, irmão, chamando Jesus de Senhor, mas na verdade Jesus não é Senhor coisa nenhuma. Sabe quem vai entrar no reino? Aquele que faz a vontade do Pai. Ele continua dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Ou seja, aqui já está falando de gente que além de chamar Jesus de Senhor, ainda faz a obra de Deus. Ainda faz a obra de Deus. Olha só o que diz o verso 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque, querido, ser usado por Deus
é muito bom, mas isso não quer dizer nada em relação à sua vida pessoal com Deus. Porque Deus pode me usar por causa da fé de vocês que estão embaixo, por causa da simplicidade de vocês. Mas vai chegar o dia que Deus vai me pegar se eu estiver cometendo o mal. Agora, quantos cristãos, irmãos, estão andando na superficialidade, na vida derrotada, vem para a igreja, adora a Deus, chega em casa, esbofeteia a mulher, chega em casa, xingamento para lá e para cá, falando palavrão, chega em casa, sai do culto, já vai para a pornografia na internet, vai ficar de fora do reino. O caminho é estreito. Precisamos tomar uma postura de mudança nas nossas vidas, meus irmãos. A coisa é mais séria do que nós imaginamos. E o interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ser como nos dias de Noé, aonde se casavam, davam em casamento, todo mundo comia. A vida está, aparentemente, ela está normal. Está normal. Está tudo muito bem. Mentira de Satanás, querido. Verso 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, soparam os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, e a rocha é Cristo. Nós precisamos edificar nossa vida sobre a rocha, querido. Ouvir a palavra de Deus e praticar. Sermos profundos em Deus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, soparam os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque, querido, conhecer a palavra, o diabo conhece. Tem muito crente que conhece a palavra, mas não tem praticado. Não tem crucificado a sua vida com Cristo. Não tem se apropriado da nova vida em Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz claramente que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu preciso tomar posse dessas verdades. Eu preciso, querido, me mergulhar em Deus. Eu preciso ter uma postura de pobre. Eu preciso ter uma postura de quem está desamparado, de quem chora. Eu tenho que me humilhar, querido, e nós somos orgulhosos diante de Deus. E muitas vezes, por causa do orgulho, nós não compreendemos o nosso nível real espiritual. Tinha mais alguns textos que eu queria compartilhar, mas não vai dar tempo. Mas eu quero finalizar com Apocalipse, capítulo 3. Primeiro eu vou ler Filipenses 4:10, depois a gente lê Apocalipse 3:14. Vamos lá, Filipenses 4:10. Diz assim, ó. Paulo estava agradecendo por uma oferta que ele havia recebido dos irmãos, dizendo assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Você está entendendo?
Paulo contou o segredo. Como é que eu posso, a minha vida está uma tragédia? Eu não estou tendo o que comer. Eu estou enfrentando enfermidade na minha vida. Como é que eu vou ficar alegre? Como é que eu vou ter alegria na minha vida? Paulo está dizendo, eu conheci o segredo. E o segredo é que eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque a minha força vem de Deus, a minha coragem vem de Deus, e é por causa da unção do Espírito sobre a minha vida que eu vou avançar, eu vou enfrentar gigantes, eu vou passar pelo deserto, eu vou passar pelo deserto árido, mas eu tudo posso, porque o Senhor é a minha força, é Ele que me fortalece, é o meu braço forte, é o meu escudo, é a minha arma, é a minha fonte de provisão. Aleluia. O diabo tem enganado a igreja do Senhor Jesus. Não, eu sirvo a Deus. Por que a minha vida está desse jeito? Quem te enganou que a vida é fácil? Quem te enganou que você está livre de problemas aqui nessa terra? Nós só estaremos livres, querido. Está lá em Apocalipse capítulo 22, quando formos para Nova Jerusalém. Lá Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Lá nós estaremos livres do pecado, da morte e da tristeza. Mas aqui nessa terra, Deus não garantiu que ia aliviar para nós. Porque na verdade nós estamos num treinamento. Deus Ele tem nos treinado para a realidade celestial. E não há lugar para cabra frouxo no reino de Deus, irmão. Deus quer nos forjar como valentes, como homens e mulheres da fé, da verdade, da ousadia. Homens que sabem se adaptar a toda e qualquer situação. Que conseguem se alegrar em toda e qualquer dificuldade, porque compreende que Deus é a força dele. Por isso a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. É nele que nós temos que nos apoiar. É dele que nós temos que depender. É para ele que nós temos que recorrer. É para ele que nós temos que chorar. Agora hoje, querido, muitas vezes nós temos muitas maneiras de recorrer hoje. A gente está passando dificuldade financeira. A gente arruma um novo trabalho. Trabalha em 2 empregos. Pega um empréstimo lá no banco. Entra no cartão de crédito. Entra no financiamento para ter um carro. Você sabe por quê? Porque nós ainda não entendemos o caminho do trono. Porque a Bíblia diz que do trono de Deus Ele é galardoador, Ele presenteia, Ele abençoa aqueles que o buscam. O problema é que muito crente não tem trilhado o caminho do trono e tem vivido a angústia do que é viver sem Deus. Porque a hora que eles imaginam, agora eu estou na mão de Deus, ele se desespera, recorre. Na hora da enfermidade, confia só nos médicos. São bênçãos os médicos. Mas a nossa confiança tem que estar no médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Aquele que levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse, fala o estado da igreja. E essas cartas que elas foram escritas às igrejas. E essas cartas, elas, assim como na verdade toda a Bíblia, elas são muito vivas. E hoje eu vejo essa realidade muito dentro da igreja do Senhor Jesus. Que diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, eu sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. E assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que a Bíblia está dizendo aqui? Você é religioso, você cumpre com a tradição, você está na missa gospel todo domingo, você tem ido na reunião nas casas, você já foi ao encontro, você já tem sido discipulado, você tem cumprido toda a justiça.
mas tem cumprido só no nível da religião. Hoje eu estava dizendo para os alunos, hoje de manhã, eu disse, querido, nós precisamos mostrar para os nossos discípulos que não é só fazer o curso tal, não é só fazer a reunião tal, participar do encontro tal, por fazer. Precisamos entender o propósito de todas as coisas, que é conhecer a Deus, querido, mais e mais. Porque quando eu conheço a palavra, eu estou conhecendo a Deus. Então ele está dizendo aqui, vocês são mornos. Não é que é desviado, não é que alguém está bagunçando lá fora, não. É morno. Antes você fosse frio, está dizendo a palavra aqui. Antes você estivesse lá fora. Mas você está dentro. Mas o coração está longe. Está cumprindo a tabela. Você está entendendo? É só para tirar o peso da consciência. Depois ele fala assim, verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja hoje, querido, ela se porta como rica. Aqui não está falando de dinheiro. Porque eu posso não ter dinheiro e me comportar como rico, como que eu não preciso de nada. E sabe, quanto mais rico eu sou, quanto menos eu oro. Sabe quando o cristão se comporta como rico, como a Bíblia está ensinando? Pelo nível de oração dele. Quanto menos você ora, mais rico você tem se considerado diante de Deus. Você tem se considerado abastado. Orar para quê? Levantar de madrugada para quê? Ficar sem comer para quê? Ficar com esse negócio de ler Bíblia para quê? Não estou precisando de nada não. Estou indo nas reuniões, está muito bom. Mas Jesus chegou a borracha aqui dizendo seriamente, na verdade a tua realidade é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Cego porque não consegue entender o quanto precisa de Deus. Porque, meu querido, meu amado, não importa aquilo que você tenha, por mais que você tenha as coisas dessa terra, você é carente de Deus. Existe um vazio no coração do homem, que não pode ser preenchido por qualquer outra coisa, a não ser pela presença manifesta de Deus. Você sabia que tem muita gente rica aí fora, que está atolado nas drogas, está atolado na bebida, está com o casamento destruído, tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Você está compreendendo? É vazio. Porque o que precisamos na nossa vida é presença de Deus, é unção de Deus, é graça de Deus, é fluir nos dons, é fluir no Espírito Santo, é ser santo, separado para Deus. E o que fala de estar nu? Fala de vergonha, fala de pecado, fala de mau testemunho. Quantos cristãos estão nus aí fora, querido? Ficar nu na intimidade é uma coisa, mas ficar nu na rua é vergonhoso, sim ou não? Quantos crentes estão nus aí fora, dando mau testemunho, mentindo, enganando, fechando negócio errado, passando para trás, brigando no trânsito, reclamando nos lugares, dando mau testemunho, dando esquete nos lugares, e tem Jesus e tem o Espírito Santo, mas está nu, e não enxerga. O testemunho, querido, é algo que nós precisamos prezar mais do que qualquer outra coisa. É a maior riqueza que um homem ou mulher de Deus tem, é o testemunho. Você pode ter $1 milhão, se você não tem testemunho, você é pobre, cego e nu. É derrotado. Mas ele continua dizendo, né? Dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Fala da presença de Deus, e você se tornará rico.
Compre roupas brancas. Roupas brancas fala de vestes, de vestir-se de santidade, de separação, de consagração. Querido, você foi criado para o louvor e a glória de Deus. Não foi criado para estar no prostíbulo, não foi criado para estar no motel, não foi criado para estar na internet, na pornografia, não foi criado para estar em briga, não foi criado para estar em negócios errados, não foi criado para estar em mentira, não foi criado para estar em namoro ilícito. Você foi criado para o louvor e a glória de Deus. Ouça em nome de Jesus. Depois ele fala: e compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. O mais ruim, querido, é quando eu estou ruim na fita e eu não consigo ver. Está todo mundo percebendo, né? Você já passou por alguém na rua que é esse cabelinho mais diferente, e todo mundo olhando e rindo, dizendo: mas é ridículo, tadinho. Mas ele mesmo acha que está arrasando. Ele anda com aquele cabelinho todo, está fechando o tempo, e todo mundo está rindo dele. E muitas vezes, irmãos, os demônios estão dando risadas no mundo espiritual. Olha o crentinho Jacó, malandro. Olha o crentinho lá na pornografia. E os demônios estão rindo. E você está cego. Você não consegue ver. Isso é uma lástima, irmão. Jesus está te dizendo: compre colírio para ungir os olhos. E logo depois ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O que é ser diligente? Toma atitude. Irmão, tem pessoas que eu conheço que ele está em crise, tem 15 anos, irmão. Mas não tomam uma atitude. Não tomam uma posição. É 15 anos em crise. Mas crise só é crise se ela te levar para voar em Deus. Se não está te empurrando para o trono, é só peso de consciência. É só a consciência que está pesada. Eu estou em crise, mas não está te empurrando, não está te botando para jejuar mesmo, até perder uns 30 quilos, não está te levando a acordar as madrugadas para orar, não está te empurrando para mudar a tua vida, meu querido. Isso não é crise, isso é apenas peso de consciência. É apenas você reconhecendo, você sabe que está pisando na bola, mas não tomou atitude. E o Senhor disse que Ele repreende aquele que Ele ama. E Ele deixou bem claro: seja diligente, toma atitude. Arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Querido, olha a tragédia dessa igreja. Jesus está de fora. Ele está dizendo: eu estou fora da tua vida, eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta. Jesus está de fora. Quantos cristãos o Senhor Jesus está de fora da vida dele? Ele diz que Jesus é o Senhor, mas Jesus, ele não obedece nada do que Jesus manda. Não obedece nada do que Jesus manda. Aí ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta da tua vida, filho. Você existe por louvor e a glória de Deus. Você foi escolhido desde lá do ventre da sua mãe. Você já é separado para Deus. Talvez você não entendeu isso. Você tem andado por lugares onde Deus não te criou para andar. Você tem tido atitudes das quais não é digna de um filho de Deus. Arrepende-te e volta. Volta para o teu Pai. Ele fala, verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Queria que os irmãos do louvor já fossem subindo. Assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Querido, é lamentável quando nós endurecemos o nosso coração à voz de Deus. Todos os dias, querido, nós temos que fazer a nossa decisão por Jesus. Todo dia o diabo vem com a sujeira dele na sua mente. Todo dia a carne pulsa, porque a carne não se converte, ela é inimiga de Deus. Todo dia, querido, as tentações têm batido a porta. São muitos problemas, são tribulações, são angústias, solidão, tristeza, que muitas vezes tem assolado a nossa vida. Mas o Senhor, querido, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para entender os valores, aquilo que é valoroso para Ele. Vamos ficar de pé, queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Feche os seus olhos, agora eu queria que você esquecesse quem está perto de você. Senhor, desde o ventre eu queria que você fizesse a sua oração a Deus. Eu sou povo exclusivo, dizendo para Ele: Senhor, eu tenho ouvido a Tua voz. Eu sou abençoado. Eu sei que o Senhor tem batido, Deus, na porta do meu coração. Obediente. E eu quero tomar posição hoje. Mas todo dia o pecado vem. Querido, e a posição que nós temos que tomar é de humilhação diante de Deus. Sem Deus nós somos perdidos.